Números, capítulo 13. Nós vamos ler muitos versículos, tá bom? Aí nesse texto, tanto no 13 quanto no 14, Números. Então mantenha a sua Bíblia aberta. Números 13. Vamos ler os versículos, do versículo 1 ao 3. Depois vamos dar um pulinho aqui e vamos continuar a leitura. Amém, amados? Quem achou diz amém? Aleluia! Diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. O povo de Israel, como você já sabe, saíram do Egito após Deus enviar 10 pragas no Egito. Deus endureceu o coração de Faraó, mas Deus estendeu sua mão e libertou o seu povo do Egito, certo? E o povo tinha um caminho, o povo tinha um lugar para ir, que era a terra prometida. Amém? A terra que mana leite e mel. Por que leite e mel? Leite é porque era uma terra de pastagem. Então as cabras, as vacas teriam muito leite, e o mel era o fruto da terra. As tâmaras, os figos, as uvas e demais frutas que eles achariam ali na terra. A terra que mana leite e a terra que mana leite, mel. A terra da promessa. Então a Bíblia diz que o povo saiu lá do Egito e andaram 100 e poucos dias e chegaram perto da terra, no deserto. Então Deus diz a Moisés: Moisés, separa aí 12 homens, príncipes das tribos, para fazer uma espionagem na terra. E eles foram nessa expedição espionar a terra. Eram príncipes, homens selecionados do meio do povo de Israel, de cada tribo um homem. Então 12 homens foram. Amém, amados? Antes de entrar na terra, eles foram mais ou menos 108 dias de que saíram do Egito até essa expedição. A expedição durou 40 dias. Vê só o que aconteceu aqui. Versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Neguebe, penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra que habita, se boa, se má? Que tais as cidades que habita, se em arraiais ou em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril? Se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram a espiarem a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate, e subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estava ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Enaque. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito, Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram
um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Este lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Então, a expedição era essa. Era para que eles pudessem verificar a terra, se era boa mesmo, se havia matas ou não, como eram os povos que estavam ali, se os povos viviam em fortalezas ou não, como era toda a estrutura da terra. E eles deviam, depois da espionagem, dessa expedição, deviam trazer um relatório. E Moisés diz: se esforcem e tragam uma prova, tragam frutas da terra. E era o tempo das primícias das uvas. E eles trouxeram um grande cacho de uva, que aquele cacho de uva tinham que ser 2 homens para carregar. Se tornou até um símbolo, né? Em Israel usam muito esse símbolo aqui de escol, né? Quer dizer cacho, onde 2 homens um atrás do outro com uma vara, um segurando a vara, e no meio aquele grande cacho de uva. E assim eles fizeram. Eles pegaram aquele grande cacho de uva, de 2 homens para carregar as uvas. Imagina só o tamanho de cada uva. Hein, irmãos? Alguém poderia dizer: você tem uva em casa? Tenho. Me dá um pedaço de uma uva, hein, irmão? Um pedaço de uma uva, porque era grande a uva. Então, eles realmente viram, deram um diagnóstico, pisaram, eles tiveram experiência na terra. E a terra era tudo aquilo que Deus tinha falado, porque Deus não mente. Amém, amados? A terra verdadeiramente era uma terra boa, que manava leite, que manava mel. Mas tem alguns detalhes aí dentro dessa terra. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhes conta, e eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto, o cacho de uva, esse é o fruto. Pegaram também romãs e outras frutas da terra. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e suas cidades, o quê? Muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os filhos de Anak, eles eram descendentes de gigantes, não é? O próprio Golias, quando nós vimos Golias ali no desafio contra Davi, o Golias, ele descende daí, dos Anaks, homens com quase 3 metros de altura, com 6 dedos em cada mão, certo? E eles começam a relatar e dizem: a terra é boa, mas as cidades são fortificadas. E ali vimos os filhos de Anak, e ali eles começam no seu relatório, eu creio já com um tom pessimista, valorizando a adversidade, a luta, os gigantes e os problemas. A terra é boa. Eles disseram: porém existem gigantes, porém tem gigantes. Deus não nos dá nada de mão beijada. Escute, a única coisa que Deus nos deu, que foi pela graça, é a salvação. Como é isso? Não é por méritos nossos que nós somos salvos. Ninguém vai morar no céu porque teve mérito. O mérito é de Cristo, seu sacrifício. O que eu tenho que fazer é crer e reconhecê-lo como meu único e suficiente Salvador. Mas as minhas boas obras que eu fizer na terra não me salvam.
Eu posso ser caridoso como for, posso ser bondoso como for, eu posso me entregar totalmente para os necessitados, ajudar todo mundo, mas se eu não crer em Jesus como o único Senhor e Salvador, não aceitá-lo como Senhor e Salvador, então eu não vou para o céu, porque não é por mérito, mas é pela graça. Só no Evangelho existe a palavra graça. Em nenhuma outra religião, no hinduísmo, ou muçulmanos, o Islã, ou o espiritismo, qualquer outra religião que não seja o Evangelho, não existe a palavra graça. Graça quer dizer favor imerecido. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Amém, amados? Porém, as demais bênçãos, existem um preço a ser pago. Existe uma luta a ser travada. Deus estava dizendo para Josué: Josué, passa e entra na terra que eu te dou. Estou te dando. Mas haviam gigantes. Gigantes que ninguém tinha dito que existiam. Porque até então eles não sabiam que existiam esses gigantes. Só quando foram na expedição de espionar a terra. Ninguém disse. Às vezes, amado, Deus nos faz uma promessa. Deus fala conosco. Mas ninguém nos diz que vai ser tão difícil. Que haverão barreiras, que haverão lutas, que haverá oposição, que haverá adversidade. Mas Jesus, Ele nos advertiu dizendo: vos tenho dito isso para que vocês tenham paz comigo. No mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então tenha paz com Deus. Luta, ela é normal, problemas são normais, todo mundo passa. Quem está vivo passa por luta, por problema. Só quem não passa é quem morreu, não é? E morreu em Cristo. Mas caso contrário, enquanto estivermos vivos, vamos sofrer, passar por lutas, adversidades e problemas. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Amém, amados? Então a terra, eles dão o relatório. A terra realmente manda leite e mel. A terra é maravilhosa. Agora tem os gigantes. E eles começam a trazer um relatório pessimista, não é? Tem gigantes, cidades fortificadas. Aí no meio daquilo, um dos espias, que era Caleb, os dois espias que nós conhecemos, mais famosos, né? Que foram os únicos que saíram do Egito e entraram na terra de 20 anos para cima. Essa geração morre inteira, nós vamos ver aqui, uma geração que vai morrer no deserto, é Josué e é Caleb. E aqui no versículo 30 diz: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ele fez calar, sabe quem? Os incrédulos. E nós devemos fazer calar a incredulidade do nosso coração. Porque diante de desafios, diante de conquistas, diante de sonhos, diante de projetos, diante de promessas de Deus, a incredulidade vai querer falar no nosso coração. Eu lembro, irmãos, que quando estávamos para nos mudarmos para cá, eu estava num culto e deu um medo, veio uma incredulidade. Como é que vamos sair daqui, da principal rua da Coab 1, e vamos com a igreja para o meio do nada, para o meio do mato, para o meio do esquisito? E bateu aquela incredulidade, mas eu busquei o Senhor e fiz calar aquela incredulidade. Você pode estar diante de um sonho, de um projeto, de uma promessa, e pode ser que a incredulidade esteja falando mais alto no teu coração. Faça calar a incredulidade e deixe a fé que Deus te deu, falar mais alto em nome do Senhor Jesus. Amém, amados?
Deixa a fé falar mais alto. E Caleb era esse cara de fé. Caleb, ele viu o que todos viram. Ele pisou na terra junto com Josué e os outros 10. Eles dormiram junto, acordaram junto, viram a mesma coisa, mas dentro do que eles viram, tiveram uma visão diferente. Alguém pode pegar um copo, não é? Isso aqui está seco, tem até marca de batom, né? E botar água até aqui. E alguém pode dizer, esse copo está meio vazio. O outro pode dizer, esse copo está meio cheio. Depende da visão. Tem gente que a sua visão é negativa. Tem gente que a sua visão é de incrédulo. Tem gente que só fala mal das coisas, que só vê o lado negativo das coisas e das circunstâncias, da situação e das pessoas. Mas aquele que tem otimismo, eu digo mais, não só otimismo, mas fé. Amém? Aquele que tem fé, ele consegue ver o lado positivo, o lado da fé, o lado da vitória. Enquanto os outros estavam com um relatório pessimista, Caleb diz, eia. Eia é uma expressão de guerra. É um grito de euforia. Eia! Subamos, possuamos, vamos prevalecer contra o inimigo. Era um cara animado. Amém? Jesus disse, tendes bom ânimo. Eu estava meditando um pouquinho sobre depressão. Depressão é um mal do século, né? Ou do milênio. É uma doença que, se você não tem, você tem alguém na família ou alguém conhecido que está com depressão. Nós vimos agora 2017, 2018 e agora 2019, pastores e líderes tirando a própria vida porque foram derrotados pela depressão. Mas a Bíblia diz que eu tenho que ter bom ânimo. Deus não ia pedir uma coisa para mim, para você, que fosse impossível de termos. Claro que a depressão é uma doença. E como qualquer outra doença tem que ser tratada. Você tem que, se alguém tiver, pelo amor de Deus, com depressão, ou deprimido, ou ficando depressivo, procure ajuda. Estamos aqui para ajudar, para orar por você. Mas procure também uma ajuda de profissional, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, se for preciso, depende do grau, tome remédio, claro. Mas a Bíblia diz, tende bom ânimo. A Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. A irmã Nadiele falou aqui o texto de Abacuque que nós cantamos. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, nos currais não haja gado, e as ovelhas sejam exterminadas do aprisco. Abacuque diz, ainda que eu não tenha nada, tudo se acabe, tudo vai embora. Ainda que a circunstância seja totalmente adversa, ainda que as portas se fechem, que o dinheiro vá embora, que a saúde acabe, que o casamento acabe, que a família acabe, é isso que está dizendo. É isso que está dizendo. Ainda que tudo se acabe, que você não tenha motivos aparentes para se alegrar. Aí ele diz, todavia, porém, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Tem momentos, irmãos, que eu posso me alegrar com os meus filhos, que eu posso me alegrar com a minha esposa, que eu posso me alegrar com vocês, com a minha igreja, que eu posso me alegrar com as minhas finanças, que eu posso me alegrar com a minha saúde, que eu posso me alegrar com os projetos, mas tem momento, irmão, que nada disso está funcionando, está andando, está dando certo. O que é que eu vou fazer? Me alegrar no Senhor. É isso, esse é o segredo.
Às vezes, amados, as pessoas vivem mal e angustiadas, apesar de terem Deus na vida, apesar de terem Deus no coração, mas vivem mal e angustiadas, sabe por quê? Porque não aprenderam que a nossa alegria não é circunstancial, que não depende das coisas ou das pessoas. Abacuque diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. Alegrei-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrei-vos, é nele. Quando não houver condições circunstanciais para você se alegrar, olhe para Deus, olhe para o céu, olhe para Jesus, busque sua presença e Ele vai alegrar o teu coração. Porque tem momento, irmão, que eu e você temos que se alegrar em Deus, porque senão sucumbimos, porque senão nos entregamos à tristeza, ficamos deprimidos, ficamos depressivos. Então se alegre no Senhor, amém, amados? Seja animado. Caleb era aquele cara animado, amém, irmãos? Não tinha tempo ruim para ele, o cara estava animado, todo mundo ali dizendo: não, vamos ser derrotados, vamos ser destruídos. Ele disse: não, vamos lá, vamos na fé, vamos vencer, Deus está conosco, tem que ser assim, amém, irmãos? O que é ter bom ânimo? Ânimo é o agente ativador do nosso ser. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você teve ânimo para vir. Você podia até estar mal, mas você recobrou o ânimo para vir. Porque a falta de ânimo faz com que as pessoas nem se levantem da cama. A pessoa, quando está num grau de depressão tão grande, tão desanimado, que ela nem tomar banho, nem comer, não quer fazer nada, quer ficar num quarto escuro, porque não tem ânimo. E Jesus diz: tenha de bom ânimo, se anime. Como é que eu faço isso? Por exemplo, você pode estar doente. Sabe o que você vai fazer para você se animar? César, eu estou doente hoje, mas amanhã e depois tem cura para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Eu vou me alegrar com a esperança, com aquilo que vai vir. As portas estão fechadas hoje, mas amanhã e depois uma porta vai se abrir. Eu posso não ter dinheiro para pagar minhas dívidas hoje, mas amanhã e depois uma provisão virá na minha vida. Meu casamento e minha família pode não estar bem hoje, mas amanhã e depois Deus vai entrar com providência e vai me dar vitória. Se alegre na esperança. E se alegre também, sabe com o quê? E se anime, é com o céu. Nós temos que saber e ter a visão do céu. Aqui não é tudo não, irmãos. A Bíblia diz: se nossa esperança fosse só nessa vida, nós seríamos, sabe o quê? Os mais miseráveis homens da terra. A nossa esperança transcende essa vida. A nossa esperança é eterna. Ainda que você não tenha a vida, escute só, isso pode acontecer. Ainda que você não tenha a vida que você sonhou em alguma área, mas saiba de uma coisa: lá no céu não haverá pranto, nem choro, nem dor, tudo será passado. A esperança maior da igreja é um dia estar com Ele, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Louvado seja o nome do Senhor. João, ele chorou no céu. Imagina você no céu, você chorar. Ele chorou, sabe por quê? Porque havia um livro. E foi dito que ninguém era digno de abrir o livro, desatar os seus 7 selos. Ninguém era digno nem de olhar para o livro. E se aquele livro não fosse aberto, não havia esperança. Aí João chora. João chorou. Aí o anjo diz: não chore, João. Eis aí o leão da tribo de Judá. Ele venceu e é digno de abrir o livro, desatar seus 7 selos. Olhe para Jesus, olhe para o leão da tribo de Judá, olhe para o Cordeiro de Deus e você tenha ânimo em nome do Senhor Jesus. A pior coisa que tem é você andar com a pessoa desanimada, porque o desânimo, ele contamina. Vê só o que aconteceu aqui, ó. Versículo 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós.
E diante dos filhos de Israel, fizeram o quê? Infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também os éramos aos seus olhos. Eles infamaram a terra. O que é isso? Infamar, trazer mal fama, falar mal. Falar mal. Tem gente que só fala mal. Se você vier contar um sonho, você vier contar um projeto, você vier contar alguma coisa, você chega até empolgado, aquela pessoa pega um balde de água fria e joga em você, e não vai dar certo não. Tantos já fizeram isso, não deu certo. Oxe, tem condições para tu não. A empresa vai fechar, não vai passar nesse concurso não. Tu vai querer fazer isso, tu vai querer, não vai dar certo, não vai acontecer. Vê a crise no país. Tem pessoas que são assim, mas pessoas incrédulas, que só falam mal, que só falam aquilo que é contrário, que querem anular a tua fé, que querem jogar um balde de água fria naquilo que você crê. Foge dessas pessoas. Foge de pessoas amarguradas. Fuja de pessoas incrédulas. Fuja de pessoas que só falam mal dos outros, que só falam mal até de você. Porque quem fala mal de você, viu? Quando você sai, quem fala mal a você de outro, quando você sai, fala mal de você a outro. Então fuja. Fuja de pessoas pessimistas, de pessoas incrédulas, que pessoas não têm a tua fé, pessoas não crê como você crê. Porque aquilo contagia, aquilo contamina. Vê o que aconteceu. Capítulo 14, versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra quem? Contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido no deserto do Egito, e ao mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então, aqueles 10 homens, foram 12, mas houve 2 relatórios diferentes. 10 incrédulos e 2 de fé. Mas é mais fácil. Nós temos a inclinação de ouvir a carne e não o espírito. De ouvir a incredulidade e não a fé. De ouvir o que é ruim e não o que é bom. A nossa carne é propensa a isso. E aqueles 10 homens contaminaram 2 milhões de pessoas. Será que contamina a incredulidade? Será que contagia? É igual quando você tem vamos falar de um trio de amizade. Você conhece uma pessoa e aquela pessoa conhece outra. Então aquela pessoa que conhece o outro, que você não conhece o outro. Estão entendendo, irmãos? Aquela pessoa conhece o outro, mas você não conhece o outro. Deu para entender, né? Ele começa a falar mal do outro a você. E você nem conhece aquela pessoa. Mas por ele falar, você já tem raiva daquela pessoa. É ou não é? Quando você passa por ela, você até fala para outros: isso é um miserável, mano. Isso é uma desgraçada, essa mulher. É uma infeliz. Nem conhece. Mas você foi contaminado por aquele. Aí você vai e conhece a terceira pessoa.
e você vê que aquela pessoa não tinha nada a ver com o que aquele outro falou. Era a visão dele que era uma visão negativa, era a visão dele que era uma visão errada. Então cuidado para você não entrar na ótica de quem tem uma visão errada, porque isso contamina, isso contagia, isso influencia. Existe, a Bíblia fala de raiz de amargura que contamina a muitos. Porque quem é amargurado não quer ser amargurado sozinho. Quem é amargurado quer amargurar outro. Quem é ruim não quer ser ruim sozinho. Quem está no erro não quer estar no erro sozinho. Ele procura pessoas para que ele possa contaminar. Às vezes até dentro de casa. O marido contamina a esposa pode contaminar o marido, não é? Dentro do grupo da igreja, um pode contaminar o outro, não é verdade? Dentro do trabalho, eu tinha um gerente no Bonanza que dizia: tomate podre apodrece o caixote inteiro. Uma tomate podre, o resto pode estar boa, mas se tem uma podre ali, ela vai apodrecer as outras. Então tire da tua vida as pessoas assim, pessoas incrédulas, pessoas que só falam mal, pessoas que só jogam você para baixo. Tem pessoas que têm relacionamentos que são relacionamentos malignos, que só joga você para baixo. Eu não estou falando de pessoas que vivem lhe bajulando, porque também é outro extremo e é errado. Não procure pessoas também que só lhe bajula, só aplaude você até no erro. Isso também é um relacionamento errado. Mas também, irmão, tem gente que só quer botar para baixo, né? Mulher que costume de se portar com roupa, né? Bota uma roupa, diz, ficou bonita, a outra diz, ficou nada, ficou feia. Essa roupa aí prestou não combinou não, né? Tem uma coisa boa para dizer, para falar, para elogiar. Só vê o lado ruim e o lado negativo do negócio. Então sai desse tipo de relacionamento, porque senão você vai estar na mesma ótica, na mesma visão que aquela pessoa tem. Se você anda com pessoa de fé, a sua probabilidade é de você ser contaminado pela fé daquela pessoa. Se você anda com incrédulo, a probabilidade é de você ser contaminado pela incredulidade. Você é uma pessoa que tem visão de prosperar, de crescer. Aí você começa a andar com uma pessoa que não tem a mesma visão. Então, cuidado, você pode ir para a visão daquela pessoa. Tem visão, uma visão mundana, uma visão carnal, visão de pecado. A probabilidade é de você ser contagiado por aquilo. 10 homens contaminaram 2 milhões. Porque não creio. Toda a congregação chorou naquela noite e disseram: vamos voltar para o Egito, vamos voltar. Não é isso que nós temos que fazer. Nossos filhos, nossas mulheres vão morrer. Era melhor ter morrido lá ou no deserto do que morrer aqui. E o texto continua. Aleluia. Versículo 8. Se o Senhor... Aleluia. Versículo 6, perdão. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra o que, igreja? Muitíssimo boa. Vê a visão deles. Muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra e nula dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. A visão é diferente. Os outros viam que iam morrer.
Vamos morrer nossos filhos, morrer nossas mulheres, aí morrer todo mundo aqui. Vamos voltar. Josué e Caleb disseram: não, vamos prosseguir, vamos continuar. Pare com isso. A terra é boa, nós vamos devorá-los como alguém devora um pão. O Senhor está conosco. Agora vê a reação deles diante disso. Versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o desertarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouvirão que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio desse povo, e que face a face o Senhor lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares esse povo como um só homem, as gentes, pois que antes ouviram da tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar esse povo na terra que eles prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e ainda que não inocente o culpado, e visitas a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a esse povo desde a terra do Egito até aqui. Então Deus fica indignado contra esse povo. E Deus diz: eu vou destruir esse povo com pestilência. Vou matar todos aqui. E de ti, Moisés, farei uma nova nação, maior e mais poderosa do que essa. Aí Moisés entra para interceder: Senhor, faz isso não, Senhor. Se o Senhor fizer isso, o que vão dizer os egípcios? O que vão dizer os inimigos? E Moisés se coloca entre Deus e o povo. É a figura do intercessor. Como é importante uma intercessora dentro da sua casa, um intercessor no meio da família. Existem famílias no nosso meio que só estão de pé porque uma pessoa se converteu e se tornou intercessor. É aquele que se coloca entre Deus e as pessoas. E Moisés se colocou. Sabe o que Deus fez? Deus ouviu Moisés. Deus perdoou o povo. Deus diz: não vou destruir o povo. Mas esses 10, não vou ler mais por conta da hora. Você pode ler em casa o capítulo 14 inteiro. Mas esses 10 que infamaram a terra, todos vão morrer. E toda essa geração de 20 anos para cima vai morrer no deserto. Menos, salvo os meus servos Josué e Caleb, porque perseveraram em me seguir. Esses vão entrar na terra prometida. Os demais vão morrer no deserto. A geração que disse: os nossos filhos vão morrer no deserto, essa geração de filhos, eles é que vão entrar na terra prometida. Mas de 20 anos para cima irá morrer. Quando Deus fala isso, o povo se arrepende. E o povo diz: vamos subir novamente, vamos para a guerra, vamos lá. Aí Moisés diz: Deus já revogou isso. Você não pode subir mais.
Deus não vai com vocês. E eles teimaram e foram para a guerra. E foram para a terra. Foram guerrear contra os amalequitas e foram derrotados. E a Bíblia diz que Deus manda que eles voltem para o deserto. E 40 dias que ficaram espionando a terra, Deus transformou cada dia em anos. 40 dias foram 40 anos que Deus transformou. E eles ficaram 40 anos no deserto, da geração de 20 anos para cima. Todos morreram durante 40 anos. Até Moisés morreu. Só quem não morreu foi Josué e foi Caleb, porque Deus prometeu que eles entrariam na terra, porque eles perseveraram em seguir ao Senhor. Eu quero perguntar a você, querido, qual é a tua visão? É de fé ou é de credulidade? É de certeza ou é de dúvida? É de ânimo ou é de desânimo? É uma visão positiva ou é uma visão negativa? Será que você não tem olhado pela ótica de outro? Todo Israel, eles olharam pela ótica dos 10 espias incrédulos. Nenhum de Israel conseguiu olhar pela ótica de Josué e Caleb. Choraram, se contaminaram e morreram no deserto. Você quer morrer no deserto? Ou você quer alcançar a terra prometida? Você quer morrer no deserto? Ou você quer alcançar a tua bênção, a tua promessa e a tua vitória? Cabe a você. Você crê ou não? Você crê que Deus pode fazer ou não? Você crê que Deus fará ou não? Você crê que a vitória vai chegar ou não? Porque fé em Deus, até o incrédulo tem, irmão. Até quem não serve a Deus tem fé. E às vezes tem fé mais do que a gente. Fé de que Deus existe, que Deus está no céu, que Deus pode fazer, qualquer um tem, irmãos. Mas sabe o que é a fé que funciona na minha vida? É a fé que eu creio, não que Deus pode fazer, mas eu creio que Deus fará na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que eu vou alcançar a minha bênção e a minha vitória. Eu quero orar nessa hora. Fique de pé. Como é que está a tua visão de fé? Você pode estar aqui hoje cheio de incredulidade. Você pode ter entrado aqui desanimado, depressivo, deprimido, olhando para baixo. Tua visão pode ser uma visão de inferioridade. Olha o que eles diziam. Eles diziam: nós, olhando para eles, nos vemos como gafanhotos. E eles nos veem como gafanhoto também. Visão de inferioridade. Complexo de inferioridade. Tem pessoas que se acham menor do que os outros, menos capaz do que o outro. Deixa eu dizer a você uma coisa. Se alguém conquistou, você pode conquistar também. Se alguém chegou, você pode chegar também. Se alguém fez, você pode fazer também. Você não é pior do que ninguém não, meu irmão. Para com esse complexo de inferioridade, de se achar o menor, o pequeno. Isso, se achar menor, é bom se achar pequeno quando se humilha diante de Deus. Aí eu me acho pequeno, incapaz. Agora, amados, para realizar sonhos, projetos, promessas, bênção, eu tenho que ter visão. Sabe por que muitos não são abençoados? É porque não tem visão. Tem visão de pardal. Sabe o que é a visão de pardal? A visão de pardal é de comer aquilo que está fácil. É de comer lixo. Bote lixo na rua, você já viu? O pardal vai em cima. Sabe o que temos que ter? Visão de águia. A águia, ela vislumbra, ela vê de longe. E ela vai ao encontro da sua presa. E ela traz a sua vitória e a sua bênção. Visão de águia, veja longe.
Veja além das tuas limitações. Aquele povo, os incrédulos, estavam olhando para eles. E realmente eles, por eles mesmos, não tinham condições de vencer os gigantes da terra prometida. Mas eu não tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar para o meu Deus. Para quem me deu o sonho, para quem me fez a promessa, para o Deus a quem eu sirvo. Olhe para Deus. Para de olhar para as circunstâncias. Para de olhar para você mesmo. Olhe para o teu Deus é poderoso. Ele é maior. Não se junte com quem é incrédulo. Não se junte com quem não sonha com você. Não se junte com quem não tem visão de fé e de Deus, porque você vai ficar igual aquela pessoa. Vai ficar igual. Uma vida mirrada. Uma vida sem vitória. Uma vida sem bênção. Uma vida sem conquista. Uma vida sem alcançar a bênção. Uma vida sem alcançar a promessa. Só vendo o outro crescendo. Só vendo o outro alcançando. Pare com isso, meu irmão. Amplia a tua visão nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou conquistar. Deus está comigo. Vamos vencer. Irmãos, só estamos aqui hoje porque Deus nos deu visão para estar aqui. Senão não estaríamos. Não é fácil estar aqui. Não foi fácil chegar aqui. Não foi fácil ter esse tempo próprio. Tivemos que ter visão. Vamos construir aqui um tempo para 1000 pessoas. Aqui em cima. Temos 1000 pessoas? Longe disso. Mas temos a visão de que Deus nos dará 1000 pessoas, ou até mais aqui em cima. E pode dar 2000, fazemos o quê? 2 cultos por domingo. Pode ou não pode? Pode. A questão é a visão, irmão. Tenha visão na tua vida. Tenha visão na tua vida. Eu vou ter minha casa própria. Eu vou ter... Tem pessoas que às vezes tem menos recurso do que o outro, mas tem mais coisa do que o outro. O que é isso, irmão? Pelo amor de Deus. É visão, meu irmão. O outro tem menos recursos, o outro tem mais recursos, o outro tem mais condições, o outro tem menos condições, mas o que tem menos tem uma vida muito melhor, tem mais coisas. Visão. Às vezes o pequenininho tem visão, e dentro da sua visão cada um vive de acordo com a sua visão, irmão. Se nossa visão não fosse de grandes coisas, estaríamos lá, ainda ali, cheio de badilado, não tinha nada nosso, pagando aluguel, e estaria do mesmo jeito. Pensa que a gente ia ter dinheiro em caixa? Ia não, irmão. Porque não tinha. Hoje gastamos o dobro, gastamos no ônibus. O ônibus é o dobro do aluguel. O dobro. E o terreno é mais o dobro. Então é 4 vezes mais. Se for botar terreno e ônibus, é mais de 4 vezes o aluguel de lá. Mas Deus não tem mandado? Deus não tem feito? Tivemos visão de estar aqui. Então, irmão, aplica isso para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Amplia a tua visão em nome de Jesus. Não olhe na ótica de quem é incrédulo. Se tua esposa é incrédula, amplia a visão dela. Se teu marido é incrédulo, amplia a visão dele. Amém, irmãos? Mas se tem alguém que vive te botando para baixo, larga na tua vida, lança fora relacionamentos que fazem mal, joga você para baixo e diga: eu quero olhar da ótica divina. Como é que Deus está vendo esse negócio? O que é que Deus está vendo? Porque, irmãos, Josué e Caleb viram a mesma coisa que os 10 viram. Não foi nada diferente, nada. A mesma terra, dormiram. Eu quero imaginar até a conversa deles de noite. Como era, hein? Os 10 dizendo: vocês viram ali o gigante? Vocês viram aquela cidade ali? Nunca que nós vamos entrar ali. Nunca seremos vitoriosos ali. E Josué e Caleb tinham outra visão, outra conversa. Rapaz, tu viste que terra boa, mana leite, mana mel. Tu viste a uva?
Tu viste o cacho de uva, tu viste como a terra é boa, tu viste como aqui é bênção, é uma bênção aqui. Olha, vamos morar ali, vamos construir aqui, vamos vencer os inimigos. A visão era outra, totalmente diferente dos incrédulos. Amplia a visão em nome de Jesus. Eles sofreram, os dois, Josué e Caleb. Ficaram 40 anos no deserto com os outros. Mas também, irmãos, a Bíblia fala, 45 anos depois disso aqui, Caleb, porque ficaram 40 anos no deserto, 5 anos desapossando os inimigos, lutando. 45 anos depois, Josué e Caleb com 85 anos, porque eles tinham 40 nessa época. Aqui em Números 13 e 14 eles tinham 40 anos. 45 anos mais na frente, dá quanto? 85 anos. Os dois velhos. Aí Caleb, um cara excepcional, Caleb. Ninguém vê ele. O cara que foi discreto na Bíblia, discreto. Honrou Josué, porque ele podia nem ter honrado, ele era o cara. Caleb era o cara, mas ele foi para Josué, que era o líder. E diz: ô Josué, tu lembra o que Deus falou acerca de mim e de ti em Cades Barneia? Faz 45 anos que Deus falou conosco. E eu te digo uma coisa, eu tenho hoje o mesmo vigor que eu tinha 45 anos atrás. Eu entro na batalha e saio da batalha. Josué, me dá minha herança. Josué deve ter dito: escolhe aí, Caleb. Sabe o que ele escolheu? Ele escolheu Kiriat Arpa. Kiriat Arpa era a terra de Arpa, que foi um grande gigante. Um grande gigante foi. Foi um grande homem e ele era gigante. Amém, amados? Um dos grandes. E ele diz: Josué, eu quero essa terra aí. Tem os gigantes ali. Os gigantes que disseram que iam nos matar, pois é eles que eu vou desapossar. Foi lá, desapossou os gigantes e tomou posse da terra. Louvado seja o nome do Senhor. É assim, amados. Deus, ele honra aquele que tem fé, aquele que crê. Amém, amados? Feche teus olhos. Deus, amplia a nossa visão em nome do Senhor Jesus. Põe a mão no teu coração agora. Meu Deus, que toda incredulidade, Deus, que toda incredulidade, que toda falta de visão venha sair das nossas vidas, Pai. Amplia a nossa visão. Nos dê visão de águia. Meu Deus, nos enche de fé. Eu vou conquistar a minha bênção e a minha vitória. Eu sei que tem gigantes, eu sei que tem empecilhos, mas Deus vai estar comigo. Eu quero declarar, meu irmão, que você vai derrotar gigantes. Levante sua mão para o céu. Você vai derrotar todos os gigantes que estiverem atrapalhando a tua bênção e a tua vitória. Toma posse daquilo que é teu. Toma posse da tua vitória. Deus, amplia a minha visão como pastor, como líder, como marido, como pai. Meu Deus, amplia a minha visão. Amplia a visão de cada mulher, de cada homem, de cada jovem que está aqui. Meu Deus, nos dê visão de coisas grandes. Nos dê visão de águia. Em nome do Senhor Jesus. Eu não quero ver da ótica de A e de B. Eu quero ver da ótica de Deus. Eu quero ver como o Senhor vê. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero a fé de Josué. Eu quero a fé de Caleb. Eu quero o ânimo de Josué. Eu quero o ânimo de Caleb. Eu quero, meu Deus, que o Senhor possa me conservar como o Senhor conservou Caleb. 45 anos depois, ele tinha a mesma força, o mesmo vigor, a mesma fé. Aleluia. Que assim seja. Amplie a visão. Visão de águia que Deus te dê nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Você recebeu essa palavra, meu irmão?
Recebe essa unção. Então amplia a visão, abre a visão. Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Dê um abraço no ao seu lado aí. Quinta-feira tem culto. Domingo Santa Ceia, primícia. Deus abençoe